Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando aspirador, meditando, tentando achar aquela referência da IPA, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 230 do podcast Áreas Contaminadas em sua 6ª temporada. Percebi nos últimos tempos que muita gente que nos ouve agora começou no GAC depois de 2020, portanto elas já entraram no GAC com um podcast na área, justamente esse nosso podcast aqui. E mais curioso para mim é que essas pessoas me conheceram primeiro na internet, né, como um podcaster, e não como um professor ou como um profissional, então isso é meio estranho, mas é isso aí, né, vamos levando, essa vida de influencer é um pouco diferente. Então essa é a 6ª temporada desse podcast, e ainda estamos aqui, felizes, tentando ser relevantes e colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast, e também no Telegram, na newsletter e no screening de notícias. Tentamos misturar material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, como é o caso desse episódio aqui. Também tentamos ser um espaço para discussão e reflexão e também queremos ser um espaço para nos conhecer melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer para que elas contem as suas histórias. O episódio de hoje será mais um daqueles episódios um pouco mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde falarei minhas opiniões sobre algum assunto específico. Esses episódios são bons, eu acho, né? Porque trazem assuntos que nem todo mundo tem acesso, porque nem todo mundo pode estar no centro das discussões técnicas, e são especialmente pensados para quem não consegue, por causa das demandas aí incessantes do dia a dia, se manter atualizados em tudo que acontece. Então essa é a nossa proposta com esses episódios técnicos, a gente espera que vocês gostem. O podcast editado por Lilian Coreaço Riz é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, e especialmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas que nos apoiam no Apoia-se nos ajudam a manter os conteúdos disponíveis, acessíveis e gratuitos para todo mundo. E com isso, essas pessoas dão um recado que reconhece a relevância desse podcast e implicitamente nos dizem, continuem. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês, com certeza continuaremos por um bom tempo. Quem também quiser e quem também puder, se junte ao nosso grupo de atualmente 48 apoiadores e apoiadoras e contribua financeiramente conosco. É simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta agora com 4 empresas patrocinadoras. São empresas muito importantes, reconhecidas e renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, e isso é uma coisa muito importante para a gente. Agora em maio, a Columbia Technologies passou a ser também patrocinadora do nosso podcast. É outra empresa muito reconhecida no mercado, que se junta ao nosso projeto e nos dá uma imensa alegria, por ter mais uma marca renomada querendo unir o seu nome ao nosso trabalho. Isso é motivo de muita satisfação para nós, primeiro por esse reconhecimento da nossa relevância, segundo pela questão financeira, que nos ajuda muito, é claro, e finalmente porque esse tipo de apoio nos permite continuar e tentar melhorar as nossas ações para construirmos um GAC melhor para todo mundo. Agradeço demais a Columbia por essa parceria, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O patrocínio master, então, é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e agora a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 4 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem e com certeza continuaremos. Relembro vocês que, além desse nosso podcast semanal, temos também a nossa newsletter quinzenal, com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras coisas, priorizando ali comentários mais longos e elaborados. Intercalando com a newsletter, temos outro podcast, o Screening de Notícias, também quinzenal, também aos domingos, esse focado nas notícias do GAC, os highlights do GAC.
Queria também avisar vocês que já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 26ª turma da pós-graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas do SENAC, para iniciar as aulas em agosto de 2025. O curso é presencial, com 1 ano e meio de duração, aulas aos sábados. Mas desta vez teremos uma turma experimental, com andamento um pouco diferente. Teremos mais ou menos 4 ou 5 aulas práticas presenciais por semestre, o que significa que é uma vez por mês. Então, uma vez por mês, a aula será prática e presencial. As demais aulas serão híbridas, ou seja, são presenciais, mas com transmissão online ao vivo, o que facilita bastante para as pessoas de fora de São Paulo, que sempre quiseram fazer esse curso, mas era muito difícil vir para São Paulo toda semana. Então, dessa vez, vamos tentar experimentar fazer desse jeito. Vamos ver o que acontece. Então, uma vez por mês, as pessoas têm que vir para o Centro Universitário SENAC, porque a aula vai ser prática, e é importante que as pessoas estejam lá. As outras aulas serão presenciais, mas também serão online, né? Então, essa online é online ao vivo, com transmissão simultânea, e as pessoas que estão fora podem participar, e as pessoas que estão lá também podem participar. Então, esse é um experimento que nós vamos fazer, acho que vai ser bastante interessante. Quem tiver interesse, entre no site sp.senac.br, procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e gerenciamento de áreas contaminadas, e nos veremos lá em agosto. Bom, o tema de hoje é interessante, né? Cercado de muitas dúvidas, é a amostragem multi-incremento. Usamos essa metodologia basicamente para solos, mas poderíamos, hipoteticamente, usar para outras matrizes. Vou contar um pouco dessa história e vou alertar para alguns usos que não são 100% aderentes à metodologia, esses usos meio esquisitos que acontecem aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, estado de São Paulo, onde se popularizou mais. Espero que vocês gostem. Muita gente, com razão, se preocupa com a questão da investigação do solo, da representatividade de uma amostra de solo. Imagine você pegar uma alíquota de solo de cerca de 10 ml e essa alíquota representar uma sondagem de, digamos, 10 metros. Com certeza não é uma amostra representativa, seja qual for o parâmetro analisado, até granulometria, né? 10 ml de solo não consegue representar um furo de 10 metros, um furo de 10 metros. Agora imagine extrapolar esse furo de 10 metros para uma área de 100 metros quadrados, ou seja, como se fizéssemos uma malha de 10 por 10, sabe? A cada 10 metros você faz uma amostragem de solo, então você tem uma área representativa daquela amostra de 100 metros quadrados. Imagina, você tem 5 metros para um lado da sua sondagem, 5 metros para o outro lado, 5 metros para frente, 5 metros para trás, porque você está fazendo outras sondagens a cada 10 metros. Então a metade da distância seria 5 metros. Então você tem uma área representativa daquela sondagem de 100 metros quadrados. Veja, isso é pouco, né? 100 metros quadrados vezes 10 metros daria 1.000 metros cúbicos, ou 1 milhão de litros de solo. E a gente pegou aí 10 ml de solo para representar 1 milhão de litros. Ou seja, dá mais ou menos uma parte para 100 milhões, né? Então é muito pouco, a representatividade é muito pequena. E como sair desse problema? Em uma sondagem, para selecionar as alíquotas que vão para o laboratório, usamos varreduras verticais. Por exemplo, avaliando com luz ultravioleta para o hidrocarboneto em fase miscível, avaliando VOC com PID, avaliando metais com XRF, etc. Isso já nos traz muitas incertezas, como nós sabemos. E como vamos fazer para selecionar onde vamos fazer essa sondagem? Isso é ainda mais difícil, isso é ainda pior. Porque o ar do solo, por exemplo, se você errar o ponto certo, ainda consegue pegar alguma coisa num ponto próximo. Se for água subterrânea, se você estiver na mesma unidade de estratigráfica, ainda que você esteja 10, 20, às vezes 50 metros longe do hotspot, estando na mesma unidade de estratigráfica, você consegue verificar uma concentração em fase dissolvida. Mas no solo é bem mais complicado. O artigo clássico da EPA, sobre isso, fala de um círculo de cerca de 50 centímetros de raio, onde tem uma amostra coletada no centro e mais 6 amostras ao redor desse círculo, o que dá mais ou menos uma amostra a cada 50 centímetros. Né? Então, se você pega 6 amostras ali e mais uma no centro, você vai ter mais ou menos uma a cada 50 centímetros, e cada uma dessas 7 amostras, o resultado é totalmente diferente, variando de ND a 10.000 mg por quilo da substância analisada, mostrando a grande variação espacial da incerteza em amostras de solo. Estou falando um círculo de raio de meio metro, né? Então um diâmetro de 1 metro. 7 amostras coletadas nessa área aí, né? E dando essa variação totalmente diferente. No mesmo estudo clássico, eles mostram um caminhão tombado com uma carga sólida, né? Um pó branco de solo. Eles fazem uma espécie de grid, né? Uma grade na imagem, mostrando que dependendo do ponto da grade que fosse escolhido para coletar a amostra, a resposta seria está contaminado pra caramba. E dependendo do ponto seria não tenho nada aqui, né?
Então, como é que a gente pode tentar sair dessa enrascada? A única saída nessa condição é apelar para a estatística. Estatística é uma coisa complexa, até meio hermética, né? Parece que só os sábios conseguem usar a estatística e tal, mas eu diria que quem entende um pouquinho de estatística acaba supervalorizando as respostas, achando que aquilo responde a tudo, e não é bem assim que funciona. Inclusive, os estatísticos brigam muito entre si, né, por teorias ali, né, mais ou menos como os hidrogeólogos, ou como os engenheiros geotécnicos, ou como os profissionais de investigação e de remediação de áreas contaminadas, cada um achando que a sua abordagem, a sua ferramenta é a única correta. Então isso acontece na estatística também. Enfim, a despeito dessa nossa dificuldade natural de lidar com a estatística, no caso de amostras de solo, tem uma incerteza, um inconveniente adicional, que é a geologia, é a heterogeneidade da geologia. E se não bastasse isso, o fenômeno de interesse, a contaminação, é uma substância química, é algo que no solo é pontual, e ela interage com esse solo. E por um lado, essa interação, essa fonte, essa substância química é totalmente aleatória a distribuição dela, porque ela foi colocada lá. Mas, por outro lado, segue uma lógica, a lógica da fonte primária, da fonte secundária, da interação fonte-meio. Então, a estatística pura nem sempre responde adequadamente. E por isso o pessoal desenvolveu a geoestatística, que para os nossos casos também não responde 100% adequadamente, porque temos poucos dados, né? Como sempre temos poucos dados, e poucos dados não permitem fazer uma geoestatística razoável, né? Como não permite fazer um modelo, né, matemático adequado, né, razoável. Bom, enfim, a estatística deve ser uma ferramenta, não deve ser um dogma. Então, isso vai funcionar como uma ferramenta e na amostragem multi-incremento ela funciona como uma ferramenta, mas ela não pode ser um dogma. O que manda é o modelo conceitual, o que manda é a geologia. Mas, voltando à nossa situação inicial aqui, parece ser, né, a estatística parece ser a saída menos ruim para aquela incerteza espacial muito grande. Mas como é que essa estatística, essa amostragem multi-incremento, apareceu no GAC? No exterior, nos Estados Unidos, quem começou com essa ideia foi a EPA do Havaí. Não a EPA em si, mas o Departamento de Saúde por meio do Escritório de Avaliação dos Perigos e Respostas a Emergências, lá do Havaí, né? Que é um arquipélago, né? Todo mundo sabe que é um território dos Estados Unidos. O pessoal lá do Havaí queria avaliar se uma determinada área lá era segura de explosivos ou segura quanto à presença de radionuclídeos, e era necessária uma avaliação criteriosa do solo, com todo o problema da heterogeneidade que falamos aqui. E aí, por volta de 2004, eles sistematizaram o que ficou conhecido por amostragem multi-incremento, ou como eles chamam, método de investigação por unidade de decisão, chamado em inglês DUMIS, Decision Unit Multi-Incremental Sampling. Só que o termo multi-incremento ou multi-incremental sampling acabou patenteado por uma empresa chamada Envirostat. É uma empresa que atua também nos Estados Unidos. Então, hoje, a metodologia que ficou popularizada como multi-incremento, né, que veio do Havaí, dessa metodologia proposta pelo Escritório de Avaliação dos Perigos e Respostas a Emergências do Havaí, se popularizou pelo ITRC. Essa metodologia se chama Incremental Sampling Methodology, ou ISM. O ITRC publicou seu documento, mais famoso, em 2012, e fez uma revisão disso, publicou a sua segunda versão em 2020. Foram esses documentos do ITRC que ficaram bastante conhecidos aqui no Brasil, com uma abordagem estatística, correto, né? Uma abordagem estatística para facilitar a vida dos consultores, para evitar que cada consultor fizesse seu próprio método estatístico e que o órgão ambiental tivesse que verificar toda a estatística por trás desse plano de cada um dos consultores. Usar algo validado por um organismo internacional como o ITRC é bem mais fácil. Pelo que eu conheço, né, desse assunto, quem divulgou isso no Brasil, quem começou a falar disso foi o Vicente Aquino, né, da CETESB, nessa época por volta de 2012, 2014. E nessa época, né, 2012, 2010, 2014, o Vicente era um grande entusiasta dessa metodologia e as consultorias do Estado de São Paulo acabaram por ouvir o que ele dizia e resolveram começar a aplicá-la, né, em screenings de substâncias pouco solúveis em áreas fontes difusas ou áreas fontes desconhecidas no solo superficial, especialmente aplicando isso para metais e para PCB. Aí na DD38, 2017, ocorreu o estouro da multi-incremento, porque a DD38 diz, né, para investigação confirmatória em áreas com modelo conceitual 1B e 1C, se tornou obrigatório fazer um screening. Esse screening tem que ser usando amostragem passiva, se for para VOC, ou análise química, para qualquer substância química, ou uma abordagem estatística. A metodologia chamada de multi-incremento aqui, mais rigorosamente, o nome, né, que a gente deve usar é a metodologia ISM do ITRC,
ganhou muita força a partir desse momento, 2017, e foi aplicada no estado de São Paulo em muitas áreas. Ainda é uma das técnicas de screening mais usadas em áreas para mudança de uso na cidade de São Paulo. Eu vou aqui chamar de multi-incremento mesmo, embora o correto seria chamar de ISM do ITRC. Espero que a Envirostat não fique brava comigo. Vou tentar explicar nesse episódio, a seguir aí um pouco dos fundamentos e os erros mais cometidos por quem aplica essa metodologia. Trazendo o início real aqui da amostragem multi-incremento, ela foi iniciada por John Peard, do HEER Office do Havaí, aquela entidade que eu falei, o Escritório de Avaliação dos Perigos e Respostas a Emergências, do Havaí, isso em 2004. Os métodos de investigação DU-MIS, Unidade de Decisão Amostragem Multi-Incremento, se baseiam em décadas de pesquisa e análise estatística de dados amostrais realizados pela indústria de mineração, Então o pessoal pegou os dados da mineração e adaptou aqui para a nossa amostragem de solo com fins ambientais. Na mineração, a confiabilidade e a precisão dos dados amostrais são testados pela comparação da massa de commodity extraída de um volume-alvo de minério britado com a massa inicialmente prevista pela amostragem, pela estatística. Então, é claro, esses dados são muito maiores, tem muito mais dados na mineração do que no GAC, é claro, então isso possibilitou para que esse John Peard fizesse essa pesquisa. E aí a falta de confiabilidade dos dados de amostras discretas foi explicitamente reconhecida e levou ao desenvolvimento da teoria de amostragem de G. G é GY, Vocês podem pesquisar por essa teoria de amostragem de G. A metodologia ali do Havaí representa uma aplicação direta da teoria de amostragem de G à investigação de solos e sedimentos contaminados. O guia inicial foi publicado em 2009 no Manual de Orientação Técnica, o Technical Guidance Manual, do HEER Office. A orientação foi atualizada em 2016. O protocolo do ITRC, como eu disse, foi publicado em 2012 e revisado em 2020, mas o pessoal do Havaí insiste categoricamente em dizer que o protocolo deles é diferente do ITRC, estatisticamente diferente, e o Havaí critica duramente a estatística do protocolo do ITRC. Eu, infelizmente, não tenho conhecimentos estatísticos suficientes para julgar, porém uma das críticas do pessoal do Havaí é que, por vezes, o protocolo do ITRC é bastante conservador demais. Então, como o protocolo do ITRC é o mais usado no Brasil, e como a mais importante limitação, de acordo com o Havaí, seria que ele é conservador demais, eu vou usar para esse episódio aqui o que nós temos do ITRC no documento que eles chamam de ISM. A ideia dessa metodologia, então, é a seguinte: você deverá definir unidades de decisão, as chamadas UDs. Aí vai fazer todo um protocolo que dirá, com 95% de confiança, que a concentração mais representativa dessa UD é menor que um valor X. E é esse valor X que será obtido no final do processo. Então a resposta será essa. A UD está impactada ou não, a resposta não é onde está a fonte, e sim é se ela tem uma concentração maior ou menor que X. Então é um resultado que podemos chamar de defensável, porém tem muitas questões aí nesse meio que a gente vai precisar discutir aqui. Primeiro ponto para ser discutido, a definição da substância química de interesse e da matriz que vai ser amostrada. Isso poderia ser utilizado basicamente com qualquer matriz, multi-incremento. Poderia ser utilizado com qualquer matriz. Mas não teria sentido usarmos com matrizes em que as substâncias químicas estão andando, como a água ou o ar. Faz sentido usarmos em solos, claro, e também em sedimentos, paredes, poeira de imóvel, coisa como essa. Também poderia ser utilizado em qualquer profundidade, porém amostras com mais profundidade, tipo 2 metros, 5 metros, começa a ficar meio impraticável, pois a ideia é justamente juntarmos incrementos, ou seja, juntarmos pequenas amostras que irão compor uma alíquota e essa alíquota que será analisada. Se ficar mais caro a obtenção da amostra, que é a suposta economia nas análises químicas dos incrementos, aí não faz sentido nenhum usarmos a multi-incremento. Ou seja, essa metodologia só tem uso se a substância química de interesse for pouco móvel e se essa substância química de interesse tender a ficar no solo superficial. E a avaliação, ao final do processo, dirá alguma coisa apenas a respeito do solo superficial. Não dá para extrapolar essa conclusão para outra matriz, para outra profundidade, para outras substâncias químicas de interesse, é claro. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Dentro dessa ideia, a multi-incremento é usada basicamente para metais e PCBs. Vamos deixar por enquanto o PCB de lado e vamos pensar nos metais. O profissional em geral quer fazer um screening de metais usando a amostragem multi-incremento,
para ajudar a definir onde poderiam estar as fontes primárias de metais. Só que a resposta vai ser somente se cada UD terá impacto no seu solo superficial com metais, ou seja, se havia metal depositado no solo superficial ali naquela UD. O que, convenhamos, é uma interpretação bastante limitada, né? Um outro ponto crítico é nas amostragens multi-incremento que precisam ter o piso quebrado. Além do trabalho que vai dar fazer a amostragem multi-incremento, qual a representatividade dessa amostra nesse caso de ter que quebrar o piso? Teríamos que coletar os incrementos logo abaixo do contrapiso? E se tiver aterro? Essa é uma boa questão para se pensar antes de cogitar uma amostragem multi-incremento em áreas que tem piso, e você precisa quebrar o piso, quebrar um monte de piso, né? A multi-incremento é uma boa ferramenta, mas como tudo, não dá resposta para qualquer situação. Se a sua situação puder ser respondida a partir de uma amostra superficial ou um conjunto de amostras superficiais de solo, então a multi-incremento pode ser pensada como uma possível solução. Caso contrário, é melhor partir para outra estratégia. Superada essa barreira, vamos para a próxima, definição das UDs, definição das unidades de decisão. Para começar, o protocolo do ITRC diz que essa UD deve ter, no máximo, 500 metros quadrados. Então, aquelas áreas enormes devem ser divididas em UDs até 500 metros quadrados. Mais que isso, a UD precisa ser escolhida com muita sabedoria, porque a resposta vai ser sobre aquela UD. Uma resposta do tipo sim ou está impactada vai gerar uma provável necessidade de uma nova amostragem multi-incremento, subdividindo essa UD impactada em outras menores. Então não adianta você querer economizar e fazer UDs muito grandes, que a representatividade fica comprometida, né? Outra coisa, essa UD precisa ser relativamente uniforme e levar em conta alguma informação. Ou é mais perto de uma possível fonte, ou é onde as pessoas mais ocupam, ou é um local com aterro separado de outra UD, de um outro local com solo natural, ou é próximo de um lugar que pode ter havido infiltração de efluentes, uma UD com solo superficial mais arenoso, outra UD com solo superficial mais argiloso. Enfim, a escolha e a delimitação das UDs é o coração da amostragem multi-incremento. Fazer as UDs assim a esmo, simplesmente numa grade regular, é de certa forma algo preguiçoso e de outra fadado a ter resultados menos representativos, ou ainda isso pode ser a única alternativa em alguns casos. Por isso, mesmo a escolha por uma grade regular é uma decisão a ser tomada, mas tem que ser pensada para ser tomada, tá? Bom, definidas as UDs, passamos para o ponto mais crítico do multi-incremento, os incrementos. De acordo com o protocolo, em cada UD você deve coletar entre 30 e 100 incrementos, ou 30 e 100 amostrinhas. Entre 30 e 100 quer dizer na prática que são 30, né? Imagino que todo mundo faça isso. Agora, a questão é que precisa ser em triplicata. Precisa ser em triplicata. Vou repetir aqui. Precisa ser em triplicata. Porque se não for em triplicata, você não tem como fazer o cálculo da planilha do ITRC, que depende do desvio padrão. E o desvio padrão só pode ser calculado com pelo menos 3 replicatas, né? No mínimo 3. Então, são 30 incrementos em triplicata, ou seja, para cada UD você precisa de 90 incrementos. Tem gente que me pergunta, mas e se eu coletar só 30 e fazer a triplicata em cima da composição desses 30 incrementos? Aí você vai estar avaliando a variabilidade da amostra composta, não a variabilidade espacial, que é justamente o que esse protocolo estatístico tenta resolver. Tenta ver a variação espacial da sua contaminação, não a variação dentro da amostra que você compôs. Em resumo, se você não coletar em triplicata, você não estará fazendo a amostragem multi-incremento. Você está fazendo uma amostra composta com 30 alíquotas. A CETESB um dia já permitiu isso, há uns 20 anos atrás, mas com a ressalva que o consultor deveria dividir o valor orientador por 30. 30 incrementos, dividir o valor orientador por 30, para evitar o eventual fator de diluição, diluição entre aspas, claro. Isso permitiria liberar áreas com uma certa dose de segurança. O problema é que, para se ter uma amostra composta espacialmente representativa, teríamos que ter muitas amostras. E aí o limite de corte ficaria muito pequeno. Imagina um limite dividido por 100. Se você pega uma amostra composta de 100, você tem que dividir o valor orientador por 100. Muito, muito complicado. Então, para seguir esse protocolo da amostragem multi-incremento, é preciso coletar triplicata dos incrementos. Ou seja, uma amostra com 30 incrementos, outra amostra com 30 incrementos e outra com mais 30 incrementos. Tudo isso na mesma UD. Essas amostras devem ser planejadas e a UD inteirinha deve ser coberta, deve ser representada nesses incrementos para que isso seja representativo. Deve-se coletar os 30 incrementos da primeira replicata, depois os 30 da segunda
e por fim os 30 incrementos da terceira replicata. Repito que ao final a resposta não vai ser do tipo, a fonte está bem aqui, mas sim, essa UD está impactada ou essa UD não está impactada no solo superficial onde você coletou as amostras, né, onde quer que você tenha coletado esses incrementos. Então, fica claro, né, que a sua resposta, mesmo fazendo tudo isso, é limitada. Então, a amostragem multi-incremento deve ser usada com sabedoria e com conhecimento das suas vantagens e das suas limitações. Bom, aí vamos para umas dicas operacionais importantes. Primeiro, os incrementos devem ter todos o mesmo volume de solo. O certo seria ter a mesma massa, mas é difícil garantir a massa, né? Então, garantir o mesmo volume, isso aí é muito importante. Por conta disso, devemos desconsiderar folhas, galhos, brita, grama, essas coisas, e pegar realmente o solo. Também deve-se peneirar esse solo para retirar os pedregulhos grandes, maiores que 1 centímetro, porque eles interferem aí nessa correlação de massas. Depois de coletados os 30 incrementos, deve-se descontaminar os equipamentos. Isso não está na norma, isso é só a minha opinião. As pessoas que fazem no dia a dia não descontaminam entre uma replicata e outra. Só descontaminam entre uma UD e outra. Mas eu acho que como estamos tentando ver a variação das concentrações e o desvio padrão em cada replicata, é importante, né? E me parece crucial descontaminar os equipamentos entre uma replicata e outra. Bom, após serem coletados os 30 incrementos de uma replicata, deve-se secar o solo ao sol, né? Secar o solo, peneirar, homogeneizar, quartear e repetir esse processo de homogeneização e quarteamento até que se tenha uma alíquota que vai para o laboratório. Os materiais usados devem ser preferencialmente de inox e eventualmente usamos PAD ou Teflon. Obviamente não poderíamos usar Teflon se fosse multi-incremento de PFAS, mas isso é uma outra história. Enfim, aí você junta os 30 incrementos, né, faz tudo isso, seca, peneira, homogeneiza, quarteia, até que a sua alíquota para análise esteja pronta. E aí faz a mesma coisa para as outras duas replicatas, sempre descontaminando o material os materiais de amostragem entre uma replicata e outra. Por fim, em cada UD, você vai ter 3 amostras que você vai enviar para o laboratório analisar a sua substância química de interesse. Em geral, como eu disse, são metais ou PCBs. Você faz isso em todas as UDs. Então é realmente um trabalho trabalhoso, né? Um trabalho trabalhoso fazer todo esse processo. Algumas empresas fizeram algumas ferramentas para facilitar um pouco o trabalho, por exemplo, um amostrador parecido com o Uland para coletar sempre o mesmo volume de solo, mas isso nem sempre funciona bem. Com areia ele não preenche direito, no solo mais firme é difícil tirar o solo desse amostrador. Enfim, mas pelo menos você garante aí o mesmo volume, né? Outro sistema que eu vi é uma espécie de uma furadeira com uma broca mais grossa e com um limpador de broca que tira o solo da broca conforme esse solo vai subindo. Esse limpador limpa a broca e já capta o solo daquele ponto. É bastante engenhoso, é interessante. Tem também, né, depois o processo de secar e peneirar, que é ainda mais trabalhoso. Tem gente que prefere usar estufa, mas o protocolo diz para secar ao sol, tá? E não pode ser deixado de lado, tá? Você não pode deixar de secar, não pode deixar de peneirar. E eu ainda não vi nenhuma engenhoca que facilite essa etapa. Bom, essas 3 amostras são enviadas ao laboratório, né, como eu falei. Com isso você terá os resultados de análises químicas de 3 amostras. Imaginando, por exemplo, o parâmetro chumbo. Você vai pegar os 3 resultados, calcular a média e o desvio padrão. Vai colocar esses valores na planilha calculadora do ITRC para evitar que você mesmo tenha que fazer um teste estatístico. A planilha usa como padrão o CL95, ou seja, um intervalo de confiança de 95%, e basicamente um teste T de student. Esse teste T de student, a partir da média do desvio padrão, vai dizer a concentração mínima daquela UD. Vai falar a concentração mínima, mas com 95% de confiança. Então, ao colocar os dados das suas 3 análises químicas de chumbo, ele vai dizer que aquela sua UD tem, com 95% de confiança, uma concentração menor que X. E aí, uma das possíveis decisões a serem tomadas com esse valor de X seria descartar áreas, por exemplo, né, com X menor que o valor de intervenção. Mas nem sempre é isso que você quer saber. Em todo caso, é uma decisão possível de ser tomada. Isso significa que não tem chumbo nessa unidade de decisão? Não, significa somente que tem chumbo no solo superficial, que foi onde você coletou as amostras, com uma concentração abaixo do VI nessa UD com 95% de confiança. Não é certeza absoluta. Mas e se o chumbo tiver 30 centímetros e não a 10 centímetros onde você coletou?
Bom, a multi-incremento não foi capaz de verificar isso. E se você formatou a UD errado, ou não distribuiu os pontos por toda a UD? Aí sua multi-incremento realmente não diz nada, né? Mas imagino que você tenha feito tudo certinho, você vai poder dizer se o seu valor de X, a partir das análises químicas e do desvio padrão, deu menor que o VI, que pelo menos no solo superficial você não tem impacto aí. Bom, mas e se o X deu acima do VI? Em geral as pessoas resolvem, nesse caso, né, fazer amostragem direta na UD, umas 2, 3 amostragens diretas, e mandar a amostra para o laboratório e comparar o resultado dessa amostra do laboratório com o VI, considerando que o resultado da multi-incremento era só um screening e o dado real da confirmatória é essa amostra direta. Porém, aí a gente tem que voltar no início, né? Qual é a representatividade de uma única amostra, ou 2 ou 3 amostras, de solo para a UD inteira? Nenhuma, né? Por isso que você fez a multi-incremento. Em geral, essa análise aí de pontos esparsos escolhidos na UD dá um valor baixo, né? Então dá abaixo do VI, e a área está considerada liberada, nesse nosso exemplo, né? Liberada para chumbo. Então considera-se que não tem chumbo na área, porque coletou 1 ou 2 amostras de solo ali e não tinha chumbo. Mas, se há variabilidade espacial ou incertezas que justifiquem usar multi-incremento lá no começo, você precisa pegar essa UD impactada, redividi-la em UDs menores e fazer uma nova rodada de multi-incremento. Isso enquanto você revisita a preliminar e tenta relacionar esse resultado, né, obtido com as fontes potenciais. E esse é um cenário não ideal, mas pelo menos o mais próximo do correto que a gente pode ter aqui, né, nessa conversa que nós estamos tendo aqui. Mesmo com tudo isso certinho, tem incerteza de monte, como nós falamos aqui. Muita atenção na realização da multi-incremento e mais atenção ainda na interpretação dos resultados. Então, pessoal, para pensar em fazer uma amostragem multi-incremento, a SQI tem que ser pouco móvel, tem que estar no solo superficial, não é conveniente que a área esteja pavimentada ou esteja com piso, e você deve ter informações da área que te permitam estabelecer UDs representativas. Aí, estabelecidas as UDs, você precisa fazer o plano dos 30 incrementos distribuídos adequadamente em cada UD. Fazer isso 3 vezes, é uma triplicata, ou seja, 30 vezes 3 incrementos em cada UD. Aí, seguir o padrão de coleta dos incrementos, de tratamento de amostra, secagem, peneiramento, homogeneização, quarteamento, envio de 3 amostras de cada UD para o laboratório. Com os resultados em mãos, colocar na calculadora do ITRC e verificar qual é a concentração mínima estatística da UD. A partir daí, tomar suas decisões de continuidade ou não do estudo dessa UD. Eu acho que essa é a ideia central. Então, agradeço a vocês que me ouviram, agradeço ao ITRC, agradeço ao pessoal do Avaí pelo desenvolvimento e divulgação da metodologia, agradeço a Cristina Maluf, a Tamara Dias e a Ana Lígia Donzelli por me ensinarem muito nesses últimos anos com as excelentes aulas que elas deram sobre esse tema, e por todos os alunos e alunas que sempre questionaram, sempre nos questionam, nos fazem pensar a respeito dessa metodologia de screening, ao pessoal do campo, que a gente pôde trabalhar e fazer essa metodologia algumas vezes. Então, agradeço a todo mundo que nos ajudou aí a montar esse episódio. Agradeço demais as empresas patrocinadoras, que são 4, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, o Laboratório Consult e a Columbia Technologies, e as atuais 48 apoiadores e apoiadoras financeiros do Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, contribua financeiramente conosco, no site apoia.se/ecdambiental. E agradeço especialmente a vocês, que são a razão de existência dos nossos canais. Vocês que fazem o GAC acontecer no dia a dia, que nos acompanham, leem, ouvem, sugerem, enfim, participam dessa construção coletiva maravilhosa que nós temos aqui. Ouçam esse nosso podcast no Spotify, no YouTube, outros agregadores também. Ouçam o Screen de Notícias quinzenal, também nos agregadores. Inscrevam-se no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram, que é dedicado a vagas de emprego no GAC. Siga-nos no Instagram, @ecdambiental, e assinem a nossa querida newsletter. O link está na descrição desse episódio. Enfim, fiquem conectados conosco, nos ajudando a construir essa comum unidade do GAC. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.